Sobre a temática de hoje, o tema é: o cristão deve guardar o sábado. Em primeiro lugar, nós não temos problemas em guardar ou não o sábado, no sentido soteriológico. O problema da doutrina que nosso querido Ezequiel vai defender hoje é colocar o sábado acima do sacrifício salvífico de Cristo, com uma condição para a salvação. Eu tenho pelo menos 7 pontos importantes para dizer o porquê que eu não concordo com essa obrigação da guarda do sábado para o cristão no sentido soteriológico. Em primeiro lugar, Deus trabalhou no sábado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, diz que ele concluiu a sua obra no sábado. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em segundo lugar, o mandamento do sábado foi instituído para os judeus depois da saída do Egito. E Deus disse que era um sinal para sempre entre ele e os judeus. Tão verdade isso, que somente depois do Egito esse mandamento foi dado. Abraão, Isaac, Jacó não guardaram o sábado como obrigação. Obviamente não. O pastor Ezequiel não vai conseguir me provar que antes do Egito alguém guardou o sábado. Em quarto lugar, a igreja, desde os tempos dos apóstolos, pastor César e os demais ouvintes, se reuniam aos domingos, no primeiro dia da semana. E em quinto lugar, nós vamos ver que as leis do Antigo Testamento, elas deviam continuar até a vinda e a morte de Cristo, na verdade. A partir dali, nós fomos resgatados, Paulo disse em Gálatas, da maldição da lei, no capítulo 4. E em sexto, nós temos um texto claro que eu gostaria muito que o nosso querido pastor Ezequiel trabalhasse conosco esse texto de Colossenses capítulo 2 e os versos 16 e 17, dizendo que o sábado é uma sombra das coisas futuras, qual o corpo é Cristo. Cristo cumpriu esse sentido. Sábado é uma sombra. E em sétimo lugar, para eu voltar a palavra para o pastor, essa doutrina defendida pelos adventistas pareceu bem para Joseph Bartels, pareceu bem para Ellen White, mas não pareceu bem ao Espírito Santo. Como isso, pastor Átila? Em Atos capítulo 15, chamado Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, houve uma contenda por causa dos fariseus ebionitas que se infiltraram no povo e estavam tentando forçar os gentios a guardarem a lei. Os apóstolos fizeram uma votação, chamaram, Pedro veio dar o testemunho do que aconteceu na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Barnabé e Paulo contou o ministério de Paulo entre os gentios e eles chegaram à conclusão que nem os judeus, discípulos que eram judeus, conseguiram guardar os mandamentos da lei, era pesado para eles. E no verso 28 e 29 o texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro cargo. Então essa doutrina equivocada sempre foi um problema, por exemplo, para o ministério de Paulo. Os judaizantes sempre trouxeram problemas, por isso Paulo escreve Gálatas, Romanos, o autor de Hebreus teve problema com os fariseus ebionitas e etc. Okay. Por esse motivo, nós não estamos obrigados a guardar o sábado no sentido soteriológico. Pastor Ezequiel Gomes está contigo agora. Bom, sem sombra de dúvida, o sábado deve ser guardado por todos os cristãos por razões bastante simples de serem compreendidas. O primeiro ponto é que o sábado faz parte dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos estão explicitamente e implicitamente defendidos em todos os escritos do Novo Testamento. Inclusive, se você analisar a própria morte de Jesus, quando Jesus morre, os seus discípulos continuam guardando o sábado conforme o mandamento, segundo Lucas capítulo 23. Quando Jesus fala do futuro, ele fala para as pessoas orarem para que X coisa não aconteça no inverno ou no sábado, inclusive levando em conta que se deve levar esse mandamento em conta no futuro. 1 João capítulo 3, verso 4, por exemplo, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Desta forma, como seria possível que um mandamento da lei de Deus transgredido não mais fosse pecado? E inclusive, né, essa ideia soteriológica da guarda do sábado. O sábado tem a posição na soteriologia como qualquer dos outros mandamentos. Ninguém é salvo pela guarda dos mandamentos. Ninguém é salvo porque não adultera, ou não rouba, ou não mata, ou não mente, ou guarda o sábado, não idolatra, não cobiça o que não é seu e coisas do tipo. Entretanto,
Todas as pessoas que já transgrediram esses mandamentos precisam do perdão dos pecados que Jesus adquiriu na cruz. Porque de outra forma, se você não tem lei, inclusive, você nem tem do que ser perdoado. Vamos dizer que a lei de Deus fosse abolida na cruz, por exemplo. Então Jesus morreu por nós, ele cumpriu a lei. Então agora tudo que pertence a esta lei não mais é pecado, no sentido de não é mais obrigatório. O assassino hoje não estaria sob nenhum pecado diante de Deus. O ladrão hoje não estaria nenhum pecado diante de Deus. Assim como o transgressor do sábado não teria nenhum pecado diante de Deus. Porque se ele levou na cruz e acabou aquele mandamento como obrigação, inclusive os mandamentos de Deus todos, não somente o sábado, se tornariam coisas absolutamente... Se você quiser fazer, tudo bem, mas se você não quiser fazer também, tudo bem. O que importa é a graça de Deus ou você salve, coisas do tipo. E por exemplo, pareceu bem a Ellen White que guarde o sábado, mas ao Espírito Santo não, em Atos capítulo 15. Vejam, existem inúmeras instruções aos cristãos que não estão contidos em Atos capítulo 15. Por exemplo, lá em Atos capítulo 15 não se fala que o cristão não deve matar. Mas é óbvio que o cristão não deve matar seguindo a lei de Deus. Aí você fala que Paulo inclusive escreveu Romanos, Gálatas para defender essas ideias. Lá em Romanos capítulo 13, Paulo vai defender no ápice da sua argumentação teológica que o cumprimento da lei de Deus é o amor. O amor, ele não é uma coisa opcional entre os cristãos. Ele não é uma coisa só, se você amar, tudo bem. Se você não amar, também tudo bem, não tem problema nenhum. Não. E o que é o amor? Como que o amor é definido e resumido? Como guardar a lei de Deus. É o oposto do tipo assim, não, ame, porque aí se você amar, você pode transgredir a lei de Deus à vontade. Sequer é possível que isso aconteça. Por quê? Porque o cumprimento da lei de Deus é o amor. E isso, obviamente, inclui também a guarda do sábado. Existe um pouco de polêmica sobre mandamentos do Antigo Testamento em relação ao culto, à ordem civil, a algumas questões de costumes judaicos que tem a ver com a terra. Isso, de fato, pode ser questionado nessa divisão entre Antigo e Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, inclusive em Hebreus capítulo 8, fala que a nova aliança é feita com a casa de Judá. E em que consiste a nova aliança? Em Deus imprimir a lei de Deus no coração das pessoas. E aí quando você chega lá em Apocalipse, quem é o povo de Deus? São os que têm fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus, demonstrando que não há contradição entre essas coisas. E a fé em Jesus implica a obediência aos mandamentos de Deus, assim como o Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Você diz que você tem fé, mas eu tenho obras. Com a minha obra eu mostro a minha fé. Quem guarda o sábado tem fé que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quem guarda o sábado crê que Jesus é o Senhor do sábado, ele não é o Senhor do domingo. Você fala que a igreja se reunia no domingo, mas a igreja se reunia todos os dias, segundo Atos capítulo 2. Isso não quer dizer que se guarda todos os dias, até porque a Bíblia é muito clara. 6 dias trabalharás e o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, é o dia que você vai guardar. E inclusive, aquilo que os profetas defendem como o sábado sendo o selo de Deus, também é fundamento para a igreja, segundo Efésios capítulo 4. Bom, pastor Átila. Beleza, bom, vou começar de trás para frente com o que ele falou. Em primeiro lugar, ele disse que o sábado é notório no Novo Testamento. Eu gostaria que o senhor mostrasse um versículo onde o sábado está sendo ordenado guardar. E por gentileza, não use Mateus 24, 20, porque lá o texto diz: orai para que a vossa fuga não seja no sábado ou no inverno. Eu tenho certeza que o senhor não guarda o inverno. Até porque, para ser um mandamento ali, precisa de um imperativo para guardar o sábado. O imperativo ali é orai, proselkeste. O imperativo grego ali está para orar. Não tem mandamento nenhum nesse texto. Em segundo lugar, ele disse: Jesus guardou o sábado, Paulo guardou o sábado. Ora, Jesus guardou o sábado porque ele era judeu. Jesus também se circuncidou. O senhor é circuncidado, pastor? Não. O Jesus também fez o mandamento do filho, o filho do mandamento, que é o bar mitzvah. O senhor fez? Também não. Então, Jesus guardou o sábado, tem que guardar porque ele guardou. Ele guardou porque ele era judeu. Os apóstolos guardaram o sábado, possivelmente, pelo mesmo motivo, porque eles eram judeus. Em terceiro lugar, o senhor diz sobre Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é uma prova contra o Senhor. O derramar do Espírito Santo foi derramado num dia de domingo. O primeiro culto que aconteceu no Novo Testamento foi no domingo. O segundo culto também foi no domingo. Jesus se manifestou 5 vezes no primeiro domingo e mais uma vez no segundo domingo. Então nós temos claramente, sobre a igreja se reunir todos os dias, pelo menos interessante que em Atos capítulo 20, verso 7, em 2 Coríntios capítulo 16, verso 2, nós vamos ver ele se reunindo no dia do domingo. Outro ponto que o senhor disse também, que eu acho muito ruim a sua fala nesse sentido, por quê? O senhor disse: se a pessoa cometer adultério, então não é pecado. O problema, pastor, é que nós temos 9 vezes
no Novo Testamento. Advertência contra a cobiça, 4 vezes contra o falso testemunho, 6 vezes contra o furto, 12 vezes contra o adultério. O Senhor disse, se alguém adulterar, então não é pecado. No Novo Testamento tem 12 vezes advertência contra o adultério. Nós temos 6 vezes contra o homicídio, 4 vezes para não tomar o nome do Senhor em vão. Nós temos 4 vezes. Esse eu vou querer ver. Só quer um texto? Anota aí, vou te dar 4. Tiago, capítulo 5, verso 12. 1 Timóteo 6:1. Mateus 6:9, na oração do Pai Nosso. 1 Timóteo 6:1. Devagarzinho para só anotar. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, verso 12. Timóteo, capítulo 6, verso 1. Mateus, capítulo 6, verso 9. E Mateus, capítulo 5, do 33 ao 37. Anote aí, senhor. Depois a gente vai conferir esses textos. Inclusive, quero citar só um desses. Mateus 6:9, quando Jesus disse bem assim, ó. Pater remon roentois oranóis hagiosteto tonomasso el teto rebacelesu. Hagiosteto tonomasso é santificado seja o teu nome. Outro ponto que nós temos no Novo Testamento, 12 vezes para honrar pai e mãe, tá mostrado lá. 12 vezes contra a idolatria e 50 vezes de adorar somente a Deus. Cadê um do sábado? Não tem. Sobre Atos capítulo 15, eu vou ler o texto porque eu acho que o senhor leu Atos capítulo 15, como o senhor fez com Romanos capítulo 13. O senhor parou no capítulo 13 de Romanos, por exemplo, é só o senhor continuar para o 14. No 14, olha o que Paulo vai dizer no 14. Uns guardam dias, outros fazem acepção de dias, outros não. Quem faz, para Deus o faz. Só o senhor continuar lendo no capítulo 14. O senhor citou Atos capítulo 15, eu gostaria de ler rapidinho. Eu acho que eu tenho um tempo disponível. Sim, olha o que os próprios apóstolos dizem, verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar. Isso, a doutrina que o senhor está assinando é uma perturbação. Dentre os gentios que se convertem a Deus, é o texto que está dizendo. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue. Aí no verso 28, olha só. 29, 28, 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardar. Bem vos vá. Cadê o sábado aqui? Não tem. Só me mostra por gentileza, texto no Novo Testamento que fala sobre o sábado. Ezequiel. Perfeito. Eu vou começar também de trás para frente. Bora. Você falou, inclusive, que existem não sei quantas citações do Novo Testamento que fala para o cristão honrar pai e mãe. Mas Atos capítulo 15 que você acabou de ler não fala isso. Atos capítulo 15 fala assim, nós não vamos impor encargo algum além de abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Onde que está o mandamento aqui, honrar pai e mãe? Ele não existe? Então ele não é significativo? Aí você vai dizer que não, porque ele existe em outros contextos. Não é essa a sua argumentação? Ou seja, quando o sábado não está presente aqui, isso aqui é uma prova que o sábado não importa para o gentil. Mas e aí? A Bíblia contém inúmeras referências à guarda do sábado em outros textos. Não é necessário estar aqui para que o cristão guarde o sábado, tanto quanto aqui não diz que o cristão não deve matar. Você fala, não, mas tem não sei quantas citações do Antigo Testamento para o cristão não matar. Ou seja, o cristão não deve matar, mas não está escrito aqui. E por que o sábado segue uma lógica diferente dessa? Não pode ser. Até porque Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, vai falar que os 10 mandamentos formam uma unidade. E quem transgredir um deles é igual a transgredir todos ou qualquer outros deles. Então a ideia você não adultera, mas você mata. Você que mata é culpado de transgredir a mesma lei que diz não adulterarás. Não no sentido de você ser adúltero, mas no sentido da unidade da lei. Se Tiago fosse um crente nas doutrinas que você está supondo crer, Tiago seria um herege. Tiago estaria dizendo o quê? Que não pode transgredir um dos 10 mandamentos, sim. E aí não é como transgredir todos, aliás, é como transgredir nenhum, é como se o mandamento nem existisse. Não existe esse tipo de argumentação. Outra coisa, você fala que então, você quer um mandamento notório, explícito no Novo Testamento, como uma ordem, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Guarde o sábado, e se você não encontrar essa ordem nos termos que você quer, você infere que o sábado então não deve ser guardado, não precisa ser guardado. Entretanto, os primeiros 4 dos 10 mandamentos não acontecem em forma de ordem no Novo Testamento. Por exemplo, você mesmo quando citou o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, você não citou um texto que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Perceba que o texto do Novo Testamento não é idêntico ao texto do mandamento.
Ah, não, para ser válido no Novo Testamento tem que estar escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque alguém poderia argumentar assim: não, eu posso santificar o nome de Deus em vão, mas de vez em quando também eu posso tomar o nome dele em vão. Ah, mas como isso? Não, porque não está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aliás, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há embaixo na terra, nem acima no céu, nem nas águas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Onde que está essa ordem desse jeito no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Onde que está no Novo Testamento? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Em lugar nenhum. Ah, não, mas você vai responder da seguinte forma: não, existem textos que implicam... Não, se a gente deve adorar a Deus, então você não pode adorar um outro que não seja Deus. Não, você tem que santificar o nome de Deus, então você tem que não tomar o nome de Deus em vão. Você vai dizer o seguinte: que textos que falem daquele tema, sem explicitamente repetir a ordem, são válidos para dizer que o mandamento é válido. Então eu vou dizer que todas as menções do Novo Testamento ao sábado fazem a mesma coisa. Quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, então ele está validando a guarda do sábado. Quando ele fala para orar para que a fuga não aconteça no sábado, ele está validando a guarda do sábado. Isso não tem que ver com guardar inverno. Quando Jesus fala a referência a inverno e sábado, o sábado tem uma referência que o inverno não tem. Em nenhum momento da lei de Deus diz para você guardar o inverno. Então, obviamente, a razão pela qual Jesus fala para orar para que a perseguição não caia no inverno é um motivo que não é idêntico à da guarda do sábado. Mas o fato é, quando ele diz para você orar por uma coisa que vai acontecer no futuro, 30 anos depois, 50 anos depois, 1000 anos depois, para você orar para que aquilo não aconteça no sábado, é porque o sábado vai ser válido até lá na frente. Todas as vezes que Paulo, então, estava na sinagoga no sábado, quando em Atos 16 Paulo sai do lugar de oração lá, aliás, sai da cidade de Filipos e vai para um lugar de oração no sábado, que era um lugar que não tinha nem sinagoga, e no sábado ele vai procurar um lugar para oração. Outra coisa, em Atos 25 verso 8, Paulo diz que ele não cometeu nenhum pecado contra as leis dos judeus. Significa que ele guardou todos os sábados, porque se ele não tivesse guardado um, ele não poderia dizer isso, ou ele seria um mentiroso na palavra de Deus. Então, o sábado, ele simplesmente faz parte da lei de Deus, e por exemplo, Romanos 13, Romanos 14 não podem estar em contradição. Quando Paulo defende em Romanos 13 que o cumprimento da lei de Deus é o amor, como é que ele pode dizer um capítulo depois que não, essa lei de Deus aqui, ela é opcional, com a implicação de que se você transgredir não tem problema nenhum, até porque mostra pra mim a palavra sábado em Romanos 14. Não vai de trás pra frente. Vocês vão começar de trás pra frente, né? Agora tá na moda. Todas as Fica mais fácil lembrar, né? Todas as afirmações que meu nobre amigo pastor Ezequiel afirmou. Vamos começar de trás pra frente. Na primeira fala dele, ele tinha dito bem assim, ó: o mandamento do sábado é implícito e explícito no Novo Testamento. Eu disse, então tá bem, me mostra um texto. Ele não mostrou absolutamente nenhum. Aí ele correu para Mateus capítulo 24, verso 20, falando que nós temos que guardar o sábado, porque ele está dizendo lá: orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Ele disse, a gente não guarda o inverno porque não está na lei. Não, a gente não guarda o inverno, nem o sábado, porque não há nenhum versículo bíblico do Novo Testamento que afirme que nós devemos guardar o sábado. Esse texto, pastor Ezequiel, não vale. Isso aqui é para judeu guardar o sábado. O contexto ali é para judeu. Outra afirmação que ele disse foi o seguinte: os primeiros 4 mandamentos não aparecem no Novo Testamento como ordenança, e os mandamentos não aparecem. Anotem aí, ouvintes, anota também o senhor, pastor Ezequiel. O primeiro mandamento: não terás outros deuses, Êxodo capítulo 20, verso 3. Em Romanos capítulo 16, verso 27, está lá: ao Deus único e sábio seja dada a glória. Não é uma o segundo mandamento. Eu não te interrompi nenhuma vez. O segundo mandamento: não farás para ti mais de escultura. 1 João 5, 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Faça isso com o sábado, então. Pelo menos um texto indireto. Pega o sábado no Antigo e mostra no Novo Testamento, como eu estou fazendo em todos os 9 mandamentos. No terceiro diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí eu mostrei 4 textos, e eu posso repeti-los para o senhor, se o senhor quiser, mas o senhor já anotou. 4 textos, dentre eles, Tiago capítulo 5, verso 12, Mateus capítulo 6, verso 9, 1 Timóteo 6, 1, Mateus capítulo 5, verso 33 ou 37. O quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Lembra-te do dia do sábado. Aí eu desfolhei o Novo Testamento. Adivinha? Não achei. O quinto mandamento, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Efésios 6, 1 fala sobre isso. O sexto mandamento, não matarás. Olha a ordenança de Romanos 13, 9, que só leu só o primeiro, o início.
não matarás. O 7º, não adulterarás. Romanos 13:9, não adulterarás. O 8º, não furtarás. Romanos 13:9 também, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. 2 Coríntios 12:20, está escrito assim lá também. O 10º mandamento, não cobiçarás, está escrito lá em Romanos 13, verso 9, não cobiçarás. Cadê o sábado, pastor? Não tem. Em segundo lugar, o senhor sempre gosta desse texto, de Tiago 2:10, só que esse texto é um problema para o senhor. Primeiro, o senhor não leu o texto. O senhor deu uma passada por cima para tapear. O texto está escrito bem assim, Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Então, vocês que guardam o sábado dessa forma, como vocês falam que guardam, é culpado em todo. Porque em Deuteronômio 5, versículo 14, diz, olha, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem teu filho, nem você, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o jumento, nem o animal, e etc. Nem o estrangeiro que habita no meio de ti. Eu tenho certeza que nas instituições de vocês, os funcionários deles trabalham no dia de sábado, ok? Eu tenho certeza que existem filhos de adventistas que não guardam o dia do sábado. Então vocês estão tropeçando nesse ponto. Em terceiro lugar, o senhor citou Atos capítulo 15, dizendo, mas lá não tem um mandamento tal, lá não está dizendo para honrar pai e mãe. O contexto de Atos 15, meu pastor, é sobre a guarda da lei. No verso 5 de Atos, é porque às vezes citar texto fora de contexto é complicado. Em Atos capítulo 15, aliás, texto fora de contexto vira pretexto. É o que o senhor está fazendo. Olha o verso 5, olha o assunto de Atos 15. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Esse era o assunto de Atos capítulo 15, a guarda da lei de Moisés. E para eu concluir, só as suas refutações, depois eu vou aos meus argumentos com um pouquinho de tempo que eu vou ter. Jesus foi acusado, o senhor disse assim, Jesus é o senhor do sábado, então o sábado mostra que é, meu pastor, contexto. O senhor está descontextualizando o capítulo 2 de Marcos. Quando Jesus disse isso, ele estava sendo acusado de ter violado o sábado. Por isso que ele disse que ele é o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado foi acusado de violar o próprio sábado. E ele violou? No capítulo 15, no capítulo 5, verso 16, 17, e diz, essa estratégia de interromper assim, o debatedor é ruim porque corta o raciocínio. Eu não fiz isso nenhuma vez com o senhor. É ruim, tá? Depois o meu mediador volta o tempo. Tá ok, meu irmão. Acho que deu pra entender a linha. Vamos lá. Não, eu entendi os seus argumentos, Átila. Mas, por exemplo, tá? Não, você não mostra nenhum texto do Novo Testamento, blá, blá, blá. Tá lá, Lucas capítulo 23, verso 56. 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora depositado ali. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram conforme o mandamento. O Evangelho de Lucas foi escrito décadas depois da morte de Jesus e esse fato ainda foi lembrado. E não é nem esse o único ponto, como eu expliquei para você em inúmeros aspectos. Por exemplo, 1 Tiago capítulo 2, versos 10 a 12, vai dizer que se você não guardar um dos 10 mandamentos, é como você não guardar qualquer um deles. Você não tem como escapar disso. Se você prega que as pessoas não devem matar, roubar, mentir, adulterar, blá, 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 e etc. Como que está o texto de Tiago que o senhor disse? O senhor não falou que não ia interromper. Não, pode até interromper, não tem problema. Mas o ponto é o seguinte, lá em Tiago capítulo 2, a gente tem claramente a palavra de Deus ensinando que se você guarda toda a lei, mas você tropeça em um só ponto, você é culpado de todos. E naquele contexto ele cita, não matarás e não adulterarás. Querendo dizer assim, se você não adultera, mas você mata, você transgride esta mesma lei que contém esses 2 mandamentos. Só que nesses 2 mandamentos também está para guardar o sábado. E se a sua teologia, pastor Átila, com todo respeito, fosse correta, Tiago estaria errado. Porque aí teria um mandamento que eu poderia transgredir e não só não ser culpado de todos, como não ser culpado de nada. Porque o mandamento de Deus e nada é a mesma coisa. E, por exemplo, você falou várias vezes assim, não mostra no Novo Testamento onde é que está a ordem explícita. Os 4 mandamentos você também não mostrou. Você citou textos aí que fala para santificar o nome de Deus, você não mostrou o texto que fala para não tomar o nome de Deus em vão. Você citou 1 João, né? Cuidai-vos dos ídolos. Mas lá não está escrito, não farás para ti imagem de escultura. Vamos dizer que alguém quisesse interpretar ídolo de uma outra forma. Não, ídolo aqui é um ídolo filosófico. Aí você não tem, se guarda do ídolo filosófico. Não tem uma ordem no Novo Testamento, o católico poderia pegar esse texto e dizer pra você, não tem uma ordem no Novo Testamento para não fazer uma imagem, para não fazer uma oração para aquela imagem, entende? Porque o seu argumento não funciona. Porque, e outra coisa, você fala assim, que eu tenho que ter um texto claro para mandar as pessoas guardar o sábado no Novo Testamento. E você infere do fato de que a igreja se reunia às vezes aos domingos,
Que o domingo é um dia especial. Onde é que está a Bíblia dizendo que o domingo é um dia especial? Porque a Bíblia diz que o sábado é um dia especial. O Deus santificou e abençoou o dia de sábado. Mas o domingo não tem, né? Outra coisa, lá em Apocalipse capítulo 14... você tem uma das citações mais claras da palavra de Deus à guarda do sábado, no aspecto assim do mandamento para a igreja, no contexto das 3 mensagens angélicas. Então, lá no capítulo 14, no verso 6, ele vê um anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno para pregar às pessoas. E o que é esse evangelho eterno? É a adoração daquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão que se refere a Deus, fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, remonta a Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E aí no verso 12 desse capítulo se fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então não tem como fugir, entende? E se você quiser insistir nessa ideia de que tem que ter um mandamento repetido explicitamente, os 4 primeiros também não tem. Inúmeros outros mandamentos do Antigo Testamento, que mesmo a igreja segue hoje, por exemplo, existem mandamentos no Antigo Testamento que você não pode transar com a sua tia. Isso não existe no Novo Testamento. Ou que você não pode transar com animais. Isso não existe no Novo Testamento. Mas qualquer cristão com o mínimo de bom senso seguiria isso porque está na lei de Deus. Então, ninguém vai dizer que a pessoa não vai seguir esses mandamentos, porque não existe essa lógica. Essa lógica que vocês usam, ela é só usada para se desvencilhar de um mandamento que é óbvio que é difícil guardar. Mas não é só o sábado que é difícil guardar. Se a gente for trabalhar no contexto do nosso pecado, todos nós transgredimos todos os mandamentos de Deus. Nós erramos, mas o ponto é, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para que a gente confesse e abandone os nossos pecados, para que no contexto da nova criação nós sejamos novas criaturas e a gente guarde os mandamentos de Deus da melhor forma possível. A instituição adventista transgride o sábado? Sim. Na instituição adventista existe adúltero? Sim. Na instituição adventista existe gente mentirosa e safada e etc? Sim. Mas isso é o pecado do ser humano, isso não abole em nenhum minuto a lei de Deus. Pastor Átila. Eu vou ter o mesmo tempo dele, pastor? Por favor, fala mais. Que eu não tive o mesmo Desculpa, tempo Átila, pode falar mais. Não, a questão não é Eu essa. não acho que é notório não, varão. É notório. Eu não tive o mesmo tempo que ele na outra Pode falar, mas tudo pode bem. falar. Vamos lá. Pode. O senhor disse que as mulheres guardaram o sábado. Sim. É bíblico, é verdade. Tem alguma no meio delas que era gentia? Não, não tem. Todas elas eram judias. Não há problema nenhum. Elas guardaram o sábado porque elas eram judias. O senhor disse Lucas foi escrito décadas depois, mas os acontecimentos de Lucas foi décadas depois de Jesus? Não, pastor. Sim. Foi no contexto de Jesus ali. Tá? Em segundo lugar, o senhor disse os primeiros cristãos adoravam no domingo. É verdade, é bíblico. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. João capítulo 20, verso 19. O segundo, capítulo 20, verso 26, aconteceu também no domingo. O culto de Atos, capítulo 2, aconteceu no domingo. Nós seguimos o Novo Testamento. Eu não sei se o senhor vai usar esse argumento de que domingo é o dia do sol, é um dia pagão e etc. Esse argumento é notório que é antibíblico. Porque se for seguir esse ponto, o sábado é o dia de Saturno. Concordo. Atos capítulo 20, verso 7, diz no primeiro dia da semana. Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, diz que no primeiro dia da semana, cada um tinha ponto à parte, a casa conforme a sua prosperidade. Por que seria feita a coleta no domingo, pastor, se os cristãos não se reunissem nesse dia? Outro ponto que o senhor fez é o seguinte: o Novo Testamento mostra que os 4 primeiros mandamentos não aparecem. Eu mostrei todos os textos, o senhor não fez nenhum com o sábado. Outro sim, a teologia que está errada é a do senhor, que sempre deu problema para o apóstolo Paulo, os judaizantes. Eu mostrei, gente, textos claros. Atos capítulo 15, por exemplo, Gálatas, Romanos e etc. Em Apocalipse capítulo 14, qual o problema disso daqui, pastor? Eu vou ler o texto direitinho para o senhor. Olhe lá o texto. Aqui está a paciência dos santos. Para mim não tem problema nenhum com esses santos, tá? O senhor sabe minha posição escatológica. E no verso 13 diz lá, e ouvi a voz do céu que me dizia: escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as obras o sigam. No verso, parte B do verso 12 diz que guardam mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É notório que nesse texto ele está falando para judeus, como eu peguei Mateus capítulo 24 e mostrei que todo o contexto ali é para os judeus, ok? Outro sim, no pensamento do senhor, o sábado é uma lei
cerimonial ou lei moral? Tem essa divisão na Bíblia? O senhor pode, por gentileza, me responder essa pergunta? O senhor acredita nessa divisão entre lei moral e lei cerimonial? Essa divisão ela é só didática, ela não é bíblica. Então não é bíblica, Sim, então o senhor acabou de afirmar que segue algo que não é bíblico. Não é isso. Porque se o sábado fosse uma lei moral, em Mateus capítulo 12, Jesus disse que os sacerdotes quebravam a lei de Deus, ou a lei, esse mandamento, no caso do sábado, e eram sem culpa. Se fosse uma lei moral, como vocês defendem, e que o senhor acabou de afirmar com todas as letras que não é bíblica, então quem segue algo que não é bíblico são vocês, pastor. Ok? A graça de Deus. Eu vou mostrar todos os textos na minha próxima fala, por causa do tempo, mostrando que a lei se cumpriu em Cristo, que Cristo veio cumprir a lei e que Cristo é o nosso Shabat, é o nosso descanso, está em Cristo. Sobre a nova aliança que o senhor citou, de Hebreus capítulo 8 e etc., é só ler o texto. Mudou o sacerdócio. Se há mudança de sacerdócio, pastor, há também mudanças da lei. Sem dúvida. Eu volto a fala para o senhor e depois eu continuo. Perfeito. Vamos lá. Por exemplo, no que tange a distinção entre lei moral e lei cerimonial, essa, como eu expliquei, é uma distinção didática, mas não existe um texto bíblico afirmando, olha, existem aspectos morais da lei de Deus e existem aspectos cerimoniais. É isso que eu quero dizer. Entretanto, praticamente todos os cristãos defendem que existem leis cerimoniais na Bíblia que não devem mais ser seguidas pelos cristãos. Nós não sacrificamos animais, nós não temos um templo em Jerusalém, todo aquele papo. Mas existem leis morais. Essas leis são eternas, entende? Isso não é uma questão adventista, isso é uma questão de qualquer pessoa que lê a palavra de Deus. E veja bem, a ideia de que os sacerdotes transgrediam o sábado e ficavam sem culpas, e na sua visão isso implica que essa não é uma lei moral, não é exatamente uma leitura correta. Até porque, no Antigo Testamento, existem pessoas que transgridem leis morais fora o sábado e também ficam sem culpa. Quando Deus manda a Israel matar as pessoas em Canaã para tomar Canaã, não só eles ficavam sem culpa, como quando Saul se recusou a cumprir a ordem de Deus de matar aquelas pessoas e aqueles animais, ele ficou culpado por não matar. Isso não quer dizer que o mandamento não matarás, ele não é um mandamento moral. Simplesmente quer dizer que mesmo a lei moral de Deus, quando Deus dá uma ordem que você tem que fazer uma coisa, aquela ordem ela não é considerada pecado. Então, por exemplo, quem é que mandava o templo funcionar no sábado? É Deus. Deus regulamentou para o sábado sacrifícios, como ele regulamentou para todos os outros dias. Então, como Deus mandou você fazer esses sacrifícios no sábado, você faz e fica sem culpa. A circuncisão da mesma forma. Quem foi que mandou circuncidar o menino ao 8º dia, independentemente do dia de semana que caísse o 8º dia de vida dele? Se caísse no sábado, deveria fazer. Isso implica que quando você faz o que Deus manda, você não peca. Inclusive, se Deus aparecer para você e disser assim, trabalhe no sábado, você não tem pecado nenhum em trabalhar no sábado. Entretanto, para as questões gerais da vida humana, Deus mandou guardar o sábado.